Mesmo com os problemas aí no controle aéreo americano, a gente pega um voo dos Estados Unidos, sai de Nova York e vai para Londres. Quase que instantaneamente a gente conversa com o Felipe Killing. Killing que também está falando de viagens, mas viagens dos chineses. Os turistas chineses que são muito aguardados em diferentes partes do mundo estão liberados e eles vão invadir a Europa, Killing. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Edu. A nave Band News FM não tem pane, então a gente faz essa viagem de forma muito rápida. E olha, tem muito chinês vindo aqui para o continente. Foram 3 anos de uma política de Covid-0, em que os chineses praticamente não puderam deixar seu território. E aí, desde o último dia 8, está podendo fazer viagens e no retorno sem grandes restrições. Então, isso libera muita gente a viajar para a China, mas também para que chineses façam viagens para fora do país e retornem sem nenhuma restrição. Vale destacar que na semana que vem, daqui 10 dias mais ou menos, começa o Ano Novo Lunar Chinês. É uma celebração em que os chineses tradicionalmente viajam muito em território chinês, mas também para fora do país. E a Europa é um destino muito, muito procurado. Tem chinês que adora fazer compras na França, no Reino Unido, na Alemanha, só que países europeus estão exigindo um teste PCR negativo de todo mundo que faz viagem vindo da China. Lembrando que, logo que o governo chinês anunciou essa flexibilização, ainda antes da abertura oficial, muitos chineses já pegaram um avião, porque vão retornar depois da fronteira estar aberta, então muita gente já pegou o avião e a Itália fez um teste em 2 aviões que saíram da China. E metade dos passageiros testou positivo para a Covid. Então ligou um sinal de alerta na Europa. Alguns países não estão exigindo, tá? Como a Bulgária, por exemplo, mas as principais economias, os principais destinos, como França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, têm exigido um teste de Covid negativo. E eles também estão fazendo teste na água do banheiro de aviões, para saber se tem alguma variante, também para analisar a quantidade de vírus que podem ser encontradas. Então, existe uma preocupação, mas fato é, chinês gosta de viajar, gosta de gastar, acabam sendo também uma fonte de renda para o turismo europeu. Mas eu gosto de lembrar também que o governo chinês tem acompanhado essas restrições que estão se levantando contra os viajantes chineses, né? Falaram que é uma discriminação do Ocidente, que existe justamente uma guerra contra a narrativa chinesa de que tá tudo bem por lá. A gente tem comentado, né, o aumento dos casos na China, de acordo com algumas informações, essas informações que não são oficiais porque os números pararam de ser divulgados, são cerca de 15 milhões de diagnósticos diários na China por conta do coronavírus, e a gente lembra que existia uma política lá da Covid-0, que gerou uma grande insatisfação e por isso o país foi reaberto e agora tem essa questão das viagens. Então a gente tem aí uma disputa narrativa também para essa parte diplomática entre o Ocidente e a China. Exato, Edu. Só para também destacar, a Europa afirma que muitos dados oficiais não são revelados, sequenciamento genético de vírus, então não dá para saber se tem uma nova cepa, mas o que também dizem que não é um teste para chinês, é para quem sai da China. Então se um alemão estiver na China e vier para a Europa, ele também vai precisar apresentar o teste negativo, que a Europa afirma que não dá para ter total segurança de que não existe nenhuma variante, até porque os dados oficiais são um pouco maquiados e escondidos, e por isso está adotando essa medida de precaução. Killing, você separou também um outro assunto por aqui. No Reino Unido está tendo uma greve de ambulâncias. A gente tem acompanhado aí a situação do serviço público britânico, né? São uma série de greves que têm ocorrido nos últimos dias e agora tem também essa preocupação no serviço de saúde. Exatamente, é um serviço essencial para a sociedade, inclusive o NHS pediu para as pessoas não realizarem atividades perigosas hoje porque não teria ambulância para socorrer. Claro que existe um contingente mínimo, e aí o NHS falou, só liga se for caso de vida ou morte, ou se você for perder um braço ou uma perna realmente em último caso, porque a espera vai ser longa e em muitos casos não vai ter ambulância. E esse é só um setor que tem feito paralisações, inclusive no ano passado também aconteceram
greves no sistema público de saúde, enfermeiros e motoristas de ambulância, e o governo não consegue resolver esse problema. O que o governo tem feito? Tentando passar uma lei chamada de antiprotesto, uma emenda, em que obriga um contingente mínimo a trabalhar, mas maior do que está acontecendo agora, e além disso, também dá a possibilidade de demitir alguns funcionários que façam greve. O problema é que já existe uma defasagem muito grande no sistema público de saúde. Há mais vagas do que profissionais, e por conta do Brexit fica mais difícil você contratar pessoas qualificadas. Então, se o governo aprovar essa lei, realmente levar adiante e demitir pessoas, vai ser difícil contratar, porque está faltando mão de obra por aqui. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história. Também tem uma lei que pretende aí autorizar imigrantes na França também por causa da falta de mão de obra. São os nossos problemas novos, né, de um mundo globalizado, e o Killing vai acompanhando e a gente vai conversando mais aqui no Alta Frequência. Brigadão, viu, Killing? Até amanhã. Valeu, até amanhã.